Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um DireitoCast. E aí, a justiça de um país para na fronteira? Será que para mesmo? Hoje, a gente vai desvendar juntos os mecanismos da cooperação jurídica internacional. É um tema, olha, super essencial no mundo de hoje que está cada vez mais conectado, né? Mas antes de a gente mergulhar fundo nisso, aquele recado rápido. Já deixa o like e compartilha esse material nas suas redes sociais. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar esse conteúdo para mais gente. Então, o nosso papo hoje vai ser dividido em 4 grandes blocos. Primeiro, a gente vai entender os fundamentos, a base de tudo. Depois, vamos ver como a cooperação funciona na prática, em matéria civil. Na sequência, a gente entra na esfera penal, que é bem mais complexa. E para fechar, vamos ver como tudo isso ajuda a construir a integração regional e social. Vamos lá? Bom, começando pelo começo, vamos entender a base de tudo. Como é que países, que são soberanos, cada um com suas próprias leis, conseguem criar canais para se ajudar no campo da justiça? Como é que esse acordo funciona? A ideia central é bem simples, na verdade. A justiça não pode ter passaporte. Ela não pode parar na fronteira. Então, a cooperação jurídica internacional é tipo a engrenagem que faz a máquina da justiça funcionar além das fronteiras. É o que permite que um ato processual, sei lá, uma citação, ou até a execução de uma sentença consiga viajar de um país para o outro. O objetivo final é garantir que o direito seja eficaz, não importa onde as pessoas envolvidas estejam. Tá, mas como é que isso acontece na prática? Bom, existem alguns caminhos. Os mais tradicionais são as vias diplomáticas e consulares. Só que, pensa bem, isso costumava ser um processo lento. Imagina uma carta passando por embaixada, consulado, levava meses. A grande virada de chave, a grande inovação, são as chamadas autoridades centrais. A autoridade central é um canal direto, super especializado, que geralmente fica no Ministério da Justiça de cada país. Ela transformou aqueles meses de espera em semanas, às vezes até dias. É uma comunicação muito mais ágil e eficiente. Agora vamos para a nossa segunda parte. E aqui a gente começa a ver o lado mais humano da cooperação internacional, sabe? Aquele que impacta diretamente a vida das famílias e principalmente a vida das crianças. Pensa só numa situação que infelizmente acontece e é super dramática. Um dos pais, sem a permissão do outro, leva o filho ou a filha para morar em outro país. E aí, como é que o direito internacional entra em cena para resolver um problema tão delicado e, claro, tão urgente como esse? A principal resposta para isso está na famosa Convenção de Haia sobre Sequestro Internacional de Crianças. E o processo foi pensado para ser ágil. Lembra daquelas autoridades centrais que a gente falou? É aqui que elas brilham. A parte que foi prejudicada aciona a autoridade central do seu país, que vai entrar em contato direto com a do outro país. O foco total, o objetivo número 1, é garantir que a criança volte o mais rápido e da forma mais segura possível. Mas aqui tem um ponto super importante, que gera muita confusão. A Convenção de Haia não vai decidir com quem fica a guarda da criança. Não é essa a função dela. A função é puramente processual, garantir o retorno da criança para o seu país de residência habitual. É lá que o juiz competente vai, aí sim, analisar o caso da guarda. A regra geral é o retorno, mas claro, não é uma regra absoluta. Se for provado que a criança já está super integrada no novo país ou que o retorno seria prejudicial, o juiz pode negar o pedido, sempre pensando no melhor interesse da criança. E fazer uma pequena pausa aqui, olha, se esse conteúdo está ajudando a clarear as coisas, aproveita para compartilhar com os amigos ou nas redes sociais. Isso ajuda muito, de verdade, a fortalecer e a desenvolver ainda mais o nosso canal. Ok, vamos em frente. Agora a gente entra na terceira parte, a cooperação na esfera penal. E aqui, gente, o buraco é mais embaixo. Os desafios são bem maiores, porque agora estamos falando da perseguição de crimes que cruzam fronteiras. E isso mexe com o ponto mais sensível de um país, a sua soberania. E para começar, tem uma distinção que é fundamental a gente entender. A diferença entre extradição e entrega. Extradição é um mecanismo clássico, sabe? De um estado para o outro. E no Brasil, a regra é clara. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Agora, a entrega é um bicho diferente. É um instituto mais moderno que veio com o Estatuto de Roma, o tratado que criou o Tribunal Penal Internacional, o TPI. Nesse caso, o Brasil se comprometeu a entregar uma pessoa, mesmo que seja um brasileiro nato, para ser julgada pelo TPI por crimes gravíssimos, como genocídio ou crimes contra a humanidade. É uma exceção importante à regra. Mas não é qualquer pedido de extradição que o Brasil aceita, não. Existe uma série de filtros, de condições. Por exemplo, a dupla tipicidade. O que a pessoa fez tem que ser crime tanto aqui no Brasil quanto no país que está pedindo.
Outra coisa, o crime não pode estar prescrito em nenhum dos dois lugares. E o Brasil também protege direitos fundamentais. Se o outro país tiver pena de morte ou prisão perpétua, ele precisa se comprometer formalmente a trocar essa pena pelo máximo permitido aqui no Brasil, que hoje é de 40 anos. E tem um princípio que é talvez um dos mais importantes de todos, o do non-refoulement. O nome é complicado, mas a ideia é simples. É o princípio da não devolução. Se uma pessoa foi reconhecida aqui no Brasil como refugiada, ela não pode de jeito nenhum ser extraditada de volta para o país onde ela sofria perseguição, especialmente se for pelos mesmos fatos que levaram ao refúgio. É uma proteção fundamental à vida e à liberdade dessa pessoa. Beleza, chegamos na nossa última parte. Aqui a gente vai ver como a cooperação evolui. Ela deixa de ser só uma ajuda pontual, caso a caso, e se torna a base, o alicerce, para construir coisas muito maiores, como blocos econômicos e sistemas de proteção social. E o nosso maior exemplo disso, claro, é o Mercosul. Muita gente pensa que o Mercosul é só um acordo comercial, mas ele é muito mais do que isso. É um projeto de integração profunda, que nasceu justamente da cooperação entre os países para fortalecer não só as economias, mas também as democracias aqui na nossa região. E para a gente entender bem o Mercosul, é legal olhar esses estágios de integração. A coisa vai evoluindo, sabe? Começa com a área de livre comércio, depois vira uma união aduaneira. O grande objetivo do Mercosul é ser um mercado comum, onde não só mercadorias, mas também pessoas e serviços possam circular livremente. Hoje, a gente pode dizer que o bloco é uma união aduaneira imperfeita, ou seja, a gente já tem uma tarifa externa comum, mas ainda existem várias barreiras internas que precisam ser superadas. Mas a cooperação não é só econômica, ela também é social. E aí um exemplo fantástico é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A estrutura dela é muito legal, é única, é tripartite. O que isso quer dizer? Quer dizer que na mesma mesa sentam representantes dos governos, dos empregadores e dos trabalhadores para juntos criarem normas que protejam o trabalho digno no mundo todo. E os princípios que guiam a OIT são realmente inspiradores. Eles nos lembram que a cooperação internacional vai muito além de economia e segurança. Ela busca, na essência, a justiça social. Olha só que forte. O trabalho não é uma mercadoria. A pobreza, em qualquer lugar que seja, é um perigo para a prosperidade de todo mundo. São ideias que mostram que estamos todos no mesmo barco, né? E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. A gente viu quanto a cooperação é poderosa e necessária, mas ela enfrenta muitos desafios. O que mais atrapalha hoje em dia? É o apego exagerado à soberania de cada país? São os interesses políticos que falam mais alto? Ou é simplesmente a falta de grana e estrutura para colocar os acordos em prática? Fica aí a reflexão. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigado mesmo por acompanhar até aqui. E não se esqueça, deixar o like é muito, muito importante para nós. Mostra que esse trabalho tem relevância. E se curte esse formato para mais análises jurídicas, siga o DireitoCast lá no Spotify. O conteúdo também sai por lá em áudio. E, claro, para mais vídeos como este, acesse o DireitoCast no YouTube ou no TikTok, onde também tem os conteúdos mais rápidos. É isso, gente. Um abraço e até a próxima!